Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, um programa do República de Ideias aqui no Ateliê de Humanidades. O Conversas de Ateliê faz um encontro dos nossos colaboradores e com os nossos sócio-apoiadores. Hoje a gente vai conversar, como sempre, sobre 3 temas. Primeiro um tema geral, depois um tema do momento e, por fim, uma surpresa na mesa que hoje vai ser trazida por mim, que vos fala. Queria agradecer primeiro a presença dos nossos colaboradores aqui, como sempre nos acompanhando André Magnelli, Bia Martins, repetindo a sua participação no último episódio, Michele Guerreiro e Christian Jimenez, nossos regulares aqui no Conversas de Ateliê. Muito bem, vamos conversar? Seguimos para o nosso terceiro bloco, para a nossa surpresa na mesa, que vai ser trazida por mim hoje. Eu, fugindo um pouquinho da curva, não trouxe uma surpresa na mesa estritamente artístico-literária, mas ainda dentro desse reino. Estou mandando aqui um link para vocês no chat, para vocês abrirem, e enquanto vocês abrem eu vou introduzindo mais ou menos do que se trata, e segue aí bem na toada do que a gente tem conversado, sobre a autoria, sobre as informações veiculadas, enfim. Qual é a história? A história que a HarperCollins, uma editora clássica, que tem os direitos da Agatha Christie, dos livros da Agatha Christie, a renomada autora de novelas e romances policiais, de suspense, de mistério, está fazendo uma revisão dos livros da autora para retirar certas palavras que, para a nossa sensibilidade contemporânea, são inadequadas. Palavras muitas de cunho racial, e, enfim, de vários tipos de etnocentrismo que, à época da escrita, né, lá de 1920 até 1950, 60 mesmo, faziam sentido, não incomodavam tantas pessoas, certamente incomodavam algumas pessoas, mas não muitas pessoas. Hoje em dia já causam algum estranhamento, né? E essas revisões são revisões que vão desde, enfim, falas de personagens até o monólogo dos narradores, do narrador do livro, no caso o Poirot, que é o detetive, personagem principal de muitos livros da Agatha Christie. E essa revisão também ocorreu em alguns livros do Roald Dahl, livros infantis clássicos, como A Fantástica Fábrica de Chocolate e James e o Pêssego Gigante. Enfim, isso causou uma grande discussão, como era de se esperar. Muitas pessoas disseram, bom, você alterar um livro como esse é uma forma de censura, porque você está retirando palavras de um texto que já é hoje considerado um texto clássico da literatura. Outras pessoas falavam que não, que tem que fazer isso mesmo, que é importante para atualizar esse tipo de obra para um público contemporâneo. Enfim, a questão está colocada. Essa é a minha surpresa. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre o que isso significa, não necessariamente em termos do que a gente já conversou, mas com certeza muito ligado com o que a gente tem falado até aqui. Eita, Lucas, você trouxe uma coisa interessante, uma provocação interessante, viu? Agatha Christie foi uma autora que eu li muito assim na adolescência, né? Acho que o que tinha disponível lá na biblioteca da cidade de Altinho, em Pernambuco, eu tinha consumido. Inclusive, esse debate, né, sobre a reescrita das obras dela é uma coisa que já vem fazendo, inclusive tem alguns livros que já foram renomeados, né? O título. O que hoje está sendo publicado no Brasil como E Não Sobrou Nenhum, originalmente era o caso dos 10 negrinhos, né? Então, assim, esse debate de reescrita é uma coisa que está tomando realmente fazendo esses questionamentos, mas já, deixa eu ver de quando é essa edição do E Não Sobrou Nenhum. Já é 2008. Em 2008, já foi reeditada aqui no Brasil, como já foi mudado o título, né? Então, assim, a minha visão pessoal sobre esse tema, eu acho que no contexto inglês, né, de quando ela foi escrita, realmente essa linguagem, essas questões faziam sentido. Mas, mesmo sendo uma obra literária, né, mesmo sendo uma criação assim artística e fruto do seu tempo,
eu acredito que é necessário, sim, um questionamento sobre essas questões. Inclusive, no começo dos anos 2000, teve um debate acerca da obra de Monteiro Lobato, não sei se vocês lembram, né, que saiu até um parecer, né, que foi redigido por Nilma Lindo Gomes, né, à época, questionando a veiculação daquelas obras. E a questão não é a gente desmerecer a produção literária de determinado autor ou banir, né, do círculo, mas exatamente problematizar, e eu acredito que sim, adequar ao novo tempo, né? Porque se determinadas expressões elas ofendem alguma categoria sociológica, né? E aí por conta de questões raciais, homofóbicas, de gênero, e a gente tem a oportunidade de fazer essa reescrita, eu acho que entra um pouco no debate do primeiro bloco, né? A gente está ali somando a autoria e novos testemunhos para que realmente aquela obra continue circulando, dado o seu valor artístico, né? Dado o seu valor literário, mas sem ofender. Se naquele tempo já ofendia, mas as pessoas estavam dentro de uma cultura que isso passava batido, hoje em dia mais não, e a gente não pode aceitar isso de uma forma, não, mas é só uma piada, não, mas é só uma brincadeira. Não é, né? A gente sabe que isso tem nome, né? É racismo recreativo. Então, a gente vai banir a obra? Não. Então, por que não reescrever e até gerar esse debate, essa problematização e explicar por que isso está sendo feito, né? Até para que essa obra continue circulando, porque hoje eu não leio mais, mas à época eu me divertia muito lendo Agatha Christie. A gente também, eu acho que a nossa geração não é Harry Potter, mas a nossa geração é Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a gente também se divertiu um pouco com essas obras. E eu acho que vale sim o debate, vale sim. Então, eu gostaria de discordar, até para... Enfim, eu não tenho pensado a fundo assim sobre esse tema, né? Mas eu acho sim que o debate deve ser colocado. Eu acho sim que a crítica a essas obras devem ser feitas, as críticas. Porém, eu acho que essas obras elas devem ser conservadas como um produto da sua época, né? Então, quem for ler Agatha Christie, olha, ela escreveu, olha só como é que era 1920, gente, era assim, se fazia assim, o negro era tratado dessa maneira. Para uso dos professores. Para uso dos professores, inclusive a crítica entrando aí, né? Olha como é que era essa sociedade, como é que a sociedade mudou nesse sentido, a crítica que é necessária de se fazer, né? As atitudes que precisam ser tomadas. Olha a luta que envolveu para sairmos de lá onde estava naquela época do Monteiro Lobato, para chegarmos aqui. Não foi uma coisa dada, foi uma coisa que envolveu isso e aquilo, sabe? Então, mas eu acho que a obra é a obra ali. Trazer a obra para o momento atual em função de determinada da visão daquilo que a gente conseguiu progredir enquanto sociedade, óbvio, direitos humanos, etc. Não tenho dúvida sobre isso, nem na necessidade da crítica, mas do meu ponto de vista, eu acho que a obra em si não deveria ser mexida. Agora, o título da obra, eu não sei, né? Que eram os 10 negrinhos. Será que a tradução era em inglês, era escrito, era exatamente isso? Ou o tradutor achou que 10 negrinhos. Era esse mesmo, né? Então, mas não sei, eu acho que, entendeu? Isso resume aquela época. Aquela época era assim. Às vezes, até a gente esconder, né? Assim, esse tipo de artifício pode levar a esconder, tá? O que existia numa época que foi superado e como é importante, a cada momento, reafirmarmos as conquistas que tivemos. Né? Como vimos agora há pouco, como são frágeis as conquistas democráticas que a gente tem, que acho que a gente já tem, né? Acho que já tá dado, já está dominado. Não, isso pode ser retirado de nós. Então, acho que também pode ser usado como um instrumento de conscientização histórica, né? De como é que as coisas aconteceram e se formaram. Bom, essa é a minha opinião aí para o debate. Eu posso, de novo. Eu me alinho a Bia nesse caso, tá? A Bia. Eu vou fazer aqui uma defesa, assim, não é? A gente está conversando, né? E aí o ponto que eu vejo assim nessa questão da reescrita, como eu acho que caberia, por exemplo, numa reescrita que passe por cima. Inclusive, se você colocar o título e não sobrou nenhum, Agatha Christie, ele vai estar entre parênteses o nome original. E aí você veja que aí as pessoas que não conhecia que foi mudado, por exemplo, ela vai saber de onde veio. Então, aí
de que, de certa forma, está sendo reescrito, mas tem a base. Talvez uma forma da gente atender essa questão seria reescrever e deixar uma nota de pé como foi já escrito original. Mas eu acredito que é importante essa reescrita, porque a gente está direcionando essas obras para uma geração que está buscando identidade naquilo que consome, né? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, na literatura infantil, várias obras em que a questão... E aí eu vou pegar esse ponto, né, da questão racial, porque é um dos pontos centrais da obra de Agatha Christie, né, do que está se propondo a ser reescrito. A gente está vendo uma grande produção em trazer personagens de identidades positivas para a literatura, porque para que as crianças se identifiquem com aquele personagem, com aquela personagem, né? E aí isso vai desde a infância e passa pela adolescência, e assim, é um pouco complicado a gente se colocar no lugar de uma criança que, por exemplo, está lendo ali o cabelo de Lelê, né? E que a menina fazia várias tranças e se identifica, e aí ela para de questionar a textura do seu cabelo, porque ela vê que tem uma personagem bacana ali que descobriu a história daquele cabelo, né? O menino Nito, que era um menino que a família recriminava muito que ele chorar, ele engoliu o choro, engoliu, ficou sem chorar, e dali a pouco a gente começou ele percebeu que se ele chorasse, ele poderia liberar as palavras e tudo mais, e falando, olha, o menino pode chorar também, porque por muito tempo foi engole o choro, menino, meninos não choram, né? Então, essa coisa, na formação das crianças hoje, né, dos adultos, assim, dos adolescentes, essa identificação positiva com os personagens em que eles estão, né, tendo contato, é uma forma de também se fortalecer, né, dentro dessa perspectiva. E aí, se a gente tem ali uma escrita que, tudo bem, foi localizada ali nos anos 20, no século passado e tudo mais, mas a pessoa começa a ler aquilo, assim, eu acho que entra meio em choque. Na minha cabeça, eu acho que é interessante fazer essa reescrita para continuar essa política de positivação das identidades, sabe? Vale a nota, dizer, está sendo reescrito, né? Vamos lá, mas eu acho que é positivo a gente fazer essa transcrição, sim. Você queria fazer só um parênteses na sua fala. Eu acho que existem as novas obras para isso, para essa afirmação positiva, né? Tanto para as crianças, né? Eu tenho um netinho, né? Então tem um monte de livro muito legal essa questão da emoção, sabe, né? De você sente raiva assim, como é que você sente raiva, por exemplo, né? Eu acho que para a questão racial também já vi várias publicações. Então existem novas publicações para tratar desse novo tempo. Só esse parênteses. Bom, eu já me deparei traduzindo também várias vezes com questões problemáticas. Textos do Darcy Ribeiro, do Vinícius de Moraes. Do Darcy Ribeiro, sim. Eu também me deparei com o Darcy Ribeiro, né? Sim. E eu já vi editores simplesmente tirando essas partes, não tanto por convicção, mas por medo, e isso é muito problemático também. Mas com isso eu queria conectar um pouco com o tema do primeiro bloco, essa pergunta, porque realmente ali temos um papel que a gente tem que valorar de atores que são mediadores entre os textos. O mediador de leitura de escola, mediador de leitura de biblioteca, clubes de leitura, enfim, são espaços que são cada vez mais comuns, tanto no meio privado quanto escolas públicas, enfim, e que são muito necessários e que realmente a inteligência artificial não vai nos ajudar com isso. Talvez nos dê algumas pautas, enfim, mas para por aí. Nesse sentido, eu sou mais da ideia também de deixar essas partes como são, porque completam o círculo de um autor. De alguma forma, eu, quando li essas coisas que li do Vinícius e do Darcy Ribeiro, eu agradeço que consegui ler, porque para mim completavam o círculo dessa pessoa.
E você mostra as tensões e contradições do autor, que faz parte da recepção de uma obra. Do autor e do seu tempo. Por isso, eu acho que realmente aí voltou a insistir nessa questão que onde vamos colocar o valor nesses tempos onde a tecnologia está tão avançada. Vamos colocar valor no espírito crítico e nessas profissões, nesses ofícios que conseguem nos entregar um texto de uma forma não censurada, mas crítica. Eu acho que é fundamental que crianças e adolescentes nesse caminho sejam acompanhados por esses profissionais e, obviamente, depois já como adultos fazer sua própria leitura com espírito crítico. Lembrando que a moral vigente muda, né? Eu fico pensando, a minha posição, assim, eu sou completamente avesso, ainda que tenha se discutir, de mexer textos, sobretudo de autores mortos. Se a pessoa está viva, a pessoa pode ter, de repente, mas se a pessoa está morta, o que vai ter apenas é o trabalho de, depois de alguns anos, ter novos editores que vão ter que resgatar essas obras na sua autenticidade, na sua caráter próprio, assim, do que está sendo escrito. Isso vai acontecer editorialmente. Vai passar essa fase e depois vão ter movimentos editoriais de retorno disso. O exemplo que faz que a gente possa pensar até o quanto que isso é perigoso é o exemplo do Marx. Marx tem 2 escritos brilhantes. O Questão Judaica. Questão Judaica, ele analisa as relações de alienação na sociedade burguesa. E ele diz claramente que a sociedade burguesa, o problema não seriam os judeus, mas a judaização da sociedade burguesa, que por sua vez não é culpa dos burgueses, mas sim da estrutura de propriedade e tal. É uma metáfora que ele utilizou, que pode ser classificada como o quê? Antissemita. Então vamos fazer o quê? Vamos tirar essa metáfora de Marx e dizer, vamos tirar essa passagem aqui e dizer que não é judaização e tal. Uma outra, quando ele começa na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, dizendo que a religião é o ópio do povo. E ele tem várias e várias passagens que são pejorativas em relação à religião. Por que não os religiosos, que são, na nossa sociedade, 80 e poucos por cento, 90% das pessoas, não podem se sentir ofendidos com preconceito em relação à religião e dizer, vamos reescrever Marx, né? São coisas perigosas, né? E ainda mais quando se toca também a questão do humor. O humor não necessariamente que é um tema interessante, politicamente correto. O humor está dentro de uma zona de liberdade grande e que a gente tem que entender a lógica própria do humor, né? Porque senão a gente vai, a partir de uma visão do que é correto no seu tempo e a partir dos referenciais muito próprios, né? A gente acha que isso é ofensivo, mas outro grupo vai achar que é ofensivo o que você está dizendo, né? E aí você começa a ter um certo policiamento e um certo movimento de censura que é bloqueador do pensamento crítico. O pensamento crítico ele precisa se ater com o mundo tal como ele é, na sua factualidade. Se durante períodos históricos tiveram afirmativas que foram preconceituosas, excludentes e até fomentadoras de violência, e a esquerda tem muito disso, não é só a direita, não é só o mundo. A esquerda é cheia disso. Você pode censurar um monte de escritos de esquerda baseado em critérios de moralmente correto hoje. Inclusive pode banir a obra, uma boa parte de escritos de Marx, de Lenin e de outros mais que não são nem propriamente da esquerda marxista, né? Então, não dá. Quando a gente se vê, por exemplo, num ambiente como no ambiente você vai dar aula numa universidade católica, faculdade católica, você percebe isso, vou ter religiosos dizendo, então vamos fazer isso com o pessoal de esquerda também, ou só vai fazer isso com o pessoal que a esquerda não gosta, né? Então, o principal o escrito é sagrado, no sentido de ter o cuidado exegético, interpretativo, crítico, e valorizar as mediações, como o Christian falou, né? O tradutor, o editor, o professor, no uso desse material pedagógico, né, para formar juízo crítico, você se deparar com determinada coisa e conseguir ali avaliar, né, fazer um critério. Formar juízo das pessoas, no sentido de capacidade de julgar delas, e não tentar mudar, reescrever a trama da história, mexer nos fatos. Isso daí é caminho para a desvalorização dos principais valores do universo acadêmico e do universo editorial também, né, para mim, na minha perspectiva. Eu joguei essa bomba e fiquei quieto aqui escutando vocês falando, né? Mas eu não sei o que dizer, na verdade, porque começando por um ponto do que o André colocou,
eu acho que a gente tem que também ter cuidado com falsas simetrias, né? Uma coisa é algo que uma editora faz com um livro que é propriedade dela. Outra coisa é o que o professor faz numa sala de aula. Uma coisa é você dizer que, enfim, uma piada racista não deve ser feita, ou se feita, deve receber um certo tipo de reação. Porque, na verdade, eu acho que é o argumento, né? Porque é lógico que é impossível calar as pessoas e impedir elas de falarem merda. Desculpa a expressão, mas as pessoas vão falar o que elas vão falar. O que mudou é a reação, né? Se talvez há 5 anos atrás uma pessoa, um stand-up, um humorista, fizesse uma piada racista e todo mundo achasse muito engraçado, e se alguém falasse, pô, mó vacilo isso aí, essa pessoa ia ser taxada de careta, de chata, não sei o quê, provavelmente hoje a resposta vai ser diferente. E isso eu acho absolutamente legítimo, né? O que se torna ilegítimo é essa pessoa que fez a piada falar, então eu não posso falar nada. Não, você pode, mas como um bom adulto, sofra as consequências, né, do que você está falando. E eu acho que esse é o ponto que é difícil de navegar, certo? Porque essa coisa que essa pessoa escreveu há vários anos atrás, ela não está mais aqui para receber a reação de hoje, né? E ela não vai receber a reação de hoje. A Agatha Christie não vai receber a recepção dos livros dela hoje. Isso é impossível, isso é uma fantasia de pensamento, né? O único acesso que a gente tem aos livros dela hoje é com essa distância temporal, né? E essa distância já está dada. Uma pessoa pega aquele livro, ela vai perceber que aquele livro não é de hoje, ele é escrito de outro jeito, a sensibilidade é diferente. Uma pessoa jovem, eu acho que leria Agatha Christie hoje, acharia um saco, porque é uma narração... Eu adorava ler Sherlock Holmes, Conan Doyle, eu achava o máximo. Só que era muito chato, porque demorava muito para alguma coisa acontecer. Era mais um livro sobre um cara pensando sobre as coisas. Ele não falava o que ele estava pensando, e aí chegava lá nas últimas 4 páginas e ele falava, olha só, isso aqui que aconteceu. E eu achava, assim, eu adorava, mas eu entendia que aquilo ali era muito maçante, né, para a sensibilidade estética de hoje em dia, né? Então, enfim, a distância temporal ela já está dada, né? Ela não é uma coisa que a gente pode fazer desaparecer. Ela está aí, né? O ponto é o que a gente faz com isso. E aí, mais uma vez, eu também não sei o que a gente faz com isso. Mas alguma coisa a gente tem que fazer, alguma coisa a gente vai fazer, né, eventualmente. Enfim, o ponto esse processo é um processo em movimento, né? Mesmo que a HarperCollins faça isso hoje, a HarperCollins não tem algum monopólio sobre a Agatha Christie, mas a Agatha Christie está rolando por aí. Tem traduções e traduções. É uma autora que, se não entrou em domínio público, logo vai entrar. Faz parte da propaganda da editora, né? Isso daí vai dar visibilidade para o livro e tal. Isso é jogada de mar. O exemplo do Roald Dahl, para fechar, né? O Roald Dahl que eu mencionei, que eles fizeram versões corrigidas. Eles, na verdade, lançaram as 2 versões. Eles lançaram uma versão com texto original, para quem quer, e uma versão com texto revisado, para quem quer. E aí, no final das contas, o capitalismo vence, né? Porque essa empresa tem 2 produtos e o público escolhe o que ele quer, né? Aí ninguém aprende nada mesmo, né? Porque você vai comprar aquilo que você quer e o outro compra o que ele quer e pronto. Ninguém aprendeu porcaria nenhuma sobre nada, que acho que é a parte mais trágica dessa história toda, que é a possibilidade de você não aprender com o tempo, né? Que é o ponto que fica para mim. Eu não sei o que é mais uma fácil. sementezinha em relação a Michelle, só porque eu acho que tem ponto em relação ao aprendizado. Eu acho que o ponto da Michelle é um ponto que é importante, que a gente não analisou e não vai dar para analisar aqui, que é a diferença entre literatura para adultos e literatura infantil e infanto-juvenil. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Porque, para mim, é muito evidente eu ler o negócio da Agatha Christie e saber tempos diferentes e tal, mas eu não sei em que medida isso é evidente para um pré-adolescente ou para uma criança. E aí entra a nossa responsabilidade como tutores de vários tipos, sejamos tutores pais, tutores professores, tutores editores, tradutores, que a gente exerce uma função de tutela, não tem jeito, né? A gente vai exercer essa função em alguma medida. Como a gente vai fazer isso que é a questão. Como a gente quer fazer isso? E aí eu acho que não é uma boa ideia deslocar a responsabilidade para um autor que está morto, dizer que era o que ele queria, porque aí nesse caso eu sou partidário do Barthes e do Foucault e que, enfim, a intenção não interessa nem um pouco para mim. Desculpe, Mário. E também não acho que seja inteligente eximir a gente da responsabilidade
é a favor de uma aura que o texto tem em si, porque eu não acho que ele tenha aura nenhuma. A gente faz dele o que ele quer. E é isso que faz dele sagrado, profano, belo, feio, racista ou não, né? E aí a responsabilidade, nesse sentido, eu sou existencialista. A gente tem que lidar com a nossa liberdade e, enfim, assumir os nossos BOs, o que a gente vai fazer com os nossos livros. Ô, Lucas, eu achei interessante o que você falou aí por último, né? Porque assim, é isso, a gente tem, então, o que a gente faz com isso? Então, isso é algo a se pensar, né? Está se fazendo essa modificação nos textos, isso é legal ou não é? Então, uma ideia que poderia ser, na capa do livro, está escrito, olha, este livro contém tarará, que pode ofender determinadas pessoas. Você vê isso em vídeos, né? Os vídeos você vai abrir, olha, esse vídeo contém imagens que pode chocar algumas pessoas. Então, poderia ser um aviso no livro para que aquele livro não fosse comprado. Filho. Não fosse comprado por um adolescente, né? Só pode ser comprado, ou então, essa é outra coisa, pode ser comprado só por maiores de não sei quantos anos, ou alguém que possa definir, enfim. Acho que são caminhos aí que a gente pode ir pensando. Aí a gente, não eu particularmente, né? Os editores e tal. Uma coisa aqui, só para... Eu acho que a gente já está arrodeando muito na história, mas assim, que eu acho que Lucas tocou, porque... e Bia também trouxe, olha, as novas obras estão fazendo esse papel, né, de atender às demandas da sociedade atual, né, e aí Lucas toca na questão da obra que nós, que hoje somos adultos, líamos, né, na infância e na adolescência, talvez fosse legal para a gente naquela época, mas hoje já é chato, né, ou alguns já eram chatos. O fato, mesmo eu sou professora, né, até pouco tempo atrás eu estava na educação básica, o que eu vi era uma grande crise na literatura, assim, do acesso mesmo, ou do gosto, né, e isso eu senti não só com alunos que não queriam ler, com estudantes, né, que não tinham esse gosto pela leitura, como em casa também, né, ao ponto de, por exemplo, o meu filho, que foi um leitor desde do bucho, já a barriga eu lia para ele, assim, era uma certa forma de estimular a leitura, e ele sempre foi muito, assim, apegado aos livros. Chegou a um determinado ponto da história dele mesmo, que ele preferia a mídia digital, né, assim, não queria mais o livro. Ele chegou a se interessar por Kafka, e aí chegou em determinado ponto, né, do processo, que aí ele disse, olha, o português está muito difícil, tem uma obra, tem um quadrinho, não, dessa obra? Então, veja, a questão da tradução é importante para a gente aproximar aquele autor, aquela autor, talvez seja importante fazer essa tradução para essas novas gerações, né? Para essas novas gerações. Talvez seja... A gente não corrige o português, né? A gente não lê mais um livro em português arcaico, né? A gente roendo do osso lá com o Fausto, lá do Goethe. A gente roendo do osso com aquela tradução da Segal. E aí, extremamente difícil. É um português que a gente não consegue acessar. Imagine só português... Pois é, e a gente fica dizendo, olha, não tem uma outra versão, né, com português mais próximo do que eu falo, né? Então, eu vejo a questão da tradução, o meu ponto não é de reescrever e apagar aquilo que o autor ou a autora, né, quis escrever, intencionou naquele momento histórico, mas uma forma de aproximar essa grande obra, né, que várias gerações já vieram consumindo ao longo do tempo, para as novas gerações, porque senão realmente fica chato, o povo já está querendo uma coisa mais... ninguém quer mais uma aula de 40 minutos, quer um vídeo de um short, né, de 1 minuto, para que fale aquilo tudo, né? Então, se a gente não aproximar, eu acho que essa crise na literatura, ela vai cada vez mais se aprofundando, entende? Então, o meu ponto é mais nesse sentido, não de trair, mas aproximar essa obra dessas novas gerações para que elas também se sintam identificadas e possam também compreender isso que está sendo produzido ali. Em resumo, eu diria para quem quiser ler Agatha Christie, vai ver o filme do Assassinato no Expresso do Oriente, porque é muito mais legal do que o livro e é muito melhor do ponto de vista da nossa sensibilidade estética. O pior que é mesmo, concordo, Lucas. Muito melhor. E outra conclusão, acho que pode resultar do que Michele falou, é um estímulo para que as pessoas escrevam novos livros, né? Livros que sejam mais adaptados com o tempo contemporâneo, não ficar só sacralizando clássicos. Por favor.
É isso. Então, maior do que o poder do autor é o poder do moderador. Então, eu vou encerrar por aqui a nossa conversa. Queria agradecer muito a vocês mais uma vez por participarem do Conversa de Ateliê. Nós nos vemos no nosso próximo episódio. Para os sócio-apoiadores, esse episódio vai sair na íntegra. Para os não sócio-apoiadores ou os futuros sócio-apoiadores, talvez vocês vão ter acesso a um pedacinho desse episódio. Talvez seja esse pedacinho, talvez seja um pedacinho de antes, a gente ainda vai saber. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde para quem está escutando. E até a próxima.